Bom dia, Júlio, tudo bem? Bom dia, Andressa. Tá tudo bem? Eu tô Tudo bem. certo. Tá um friozinho aqui, viu? Não sei se é o ar-condicionado, tá 20, mas tá frio, viu? Aqui tá frio, tô com tudo fora, como aqui dentro por conta do ar-condicionado. Tá bom, ainda bem que vai vir um feriadinho pra gente descansar, né? Todo mundo vivendo por isso, né? Pra ter uma Não, semana mais esse curta, feriado vai ser muito bem-vindo, né? com certeza. Ó, confirmando aqui o tema, tá? Foi Tá bastante bom. perigo. E vão ajudar esse povo, né? Pagar as contas, né? A gente está voltando muito para os assuntos de possibilidades para o corretor, advogado, porque tá todo mundo querendo pagar as contas, né? Não, sim, e agora é época de imposto de renda também. É, Agora ele precisa ter a noção das coisas também. vamos ajudar esse pessoal aí. Bom, tá faltando menos de 2 minutos, eu vou iniciar aqui, tudo bem? Aí dando 10 Tá horas a bom, gente entra. combinado. Qualquer coisa eu tô Qualquer aqui. coisa eu tô por aqui. Eu também. Legal. Vamos iniciar então mais uma aula aqui com muito carinho, com muito amor para você, porque eu quero muito que você consiga criar novos braços. Você precisa pagar suas contas. Eu sei disso. Você precisa ter uma vida melhor. Eu te entendo. E eu quero muito que as coisas funcionem na sua vida. Então eu quero abrir os seus olhos, quero gerar oportunidades. Por isso o foco das nossas aulas, nossos cursos, nesse momento, diante da situação que muita gente se encontra, eu quero trazer isso para você, uma possibilidade, um sonho, uma luz no fim do túnel. E hoje nós vamos iniciar aqui o nosso curso para você iniciar, pensar nisso, como funciona, entender como funciona e exercer uma função muito importante, que é o perito judicial. Lembrando que tem perito judicial, que é o gênero de várias espécies. Abaixo dessa espécie tem perito advogado, tem perito economista, tem perito contador, corretor de imóveis, perito imobiliário, que pratica diversas funções, um ótimo nicho de mercado. E eu quero que você entenda, para que você possa refletir, para que você possa atuar criando um braço no seu escritório, na sua imobiliária, atuando nesse segmento muito interessante, muito rentável, tá bom? Vamos juntos? Vamos navegar
por esse conhecimento tão importante e quero muito que você tenha conhecimento sobre esse assunto para poder iniciar e prestar serviço de perito judicial. Vamos entender como funciona isso. Vem comigo, presta atenção na aula, não sai daí, tá bom? Vamos lá. Professor Júlio, o que eu preciso fazer para me tornar um perito judicial? Vamos lá. É muito importante que você tenha formação. Várias profissões, praticamente todas as profissões, podem ser efetivas de prestar um serviço como perito judicial. Cuidado! Existe o perito de determinada função, carreiras policiais. Tem o perito da Polícia Civil, da Polícia Científica, tem o perito ambiental. Então, tem um perito que passa num concurso público e a função dele é perito. Perito, perícia, auxiliar de perícia, essa é a função dele ou dela. Esse perito que eu estou falando não passa em concurso público, não faz concurso público. Esse perito que eu estou falando, ele tem uma formação sobre determinado assunto, formação em prática, e aí o que ele faz? Ele se cadastra no site do Tribunal de Justiça de cada estado, ele se cadastra na Justiça Federal, tem que cadastrar. Depois de cadastrar, ele vai, monta um portfólio, uma apresentação, e apresenta os seus serviços para juízes, juízas. Passa o dia todo fora, né? Entrega lá uma agenda, um portfólio, uma lembrança para o juiz, juíza, substituto ou não, e apresenta o seu serviço. Apresenta o seu serviço, apresenta o que ele poderia ajudar. Professor Júlio, eu sou perito, eu presto serviço de perícia na área advocatícia. O que é esse serviço que eu presto? Muitas vezes os juízes, juízas me convidam para que eu possa analisar o que o advogado fez, o advogado, a advogada, e o que ele deverá receber. Porque muitas vezes o cliente discute com o advogado discute com o cliente, e aí, né, o cliente não paga mais o advogado quer receber integral, ou vice-versa, e aí? Como fica isso? Então eu ajudo sim, nesse caso, a decifrar, entender o que foi feito, o que faz jus de honorários ou não. É um serviço que eu presto há muito tempo, gosto muito quando sou convocado, não exerço com constância, mas de 3 até 6 vezes por ano eu exerço, acho muito legal. O corretor de imóveis pode ser perito, perito na avaliação de locação, na avaliação do imóvel, numa ação de partilha de bens no divórcio, numa ação de extinção de condomínio, no arbitramento de aluguel, nas benfeitorias, numa ação indenizatória, numa ação de cobrança, numa ação de execução, com a penhora, com a adjudicação, uma avaliação para a asta pública, ou seja, leilão, economista também, engenheiro, arquiteto também. Olha que nicho de mercado que nós temos, hein? Então é importante conhecer isso. Vamos lá. Habilitação legal do perito, ele ou ela. O ideal é ter um registro no conselho de classe relacionado à profissão. Tem que ter esse registro, isso é muito importante, isso ajuda muito. O corretor de imóveis tem que ter CRES, advogado tem que ter OAB e assim por diante. Né? Contador no seu conselho, médico no seu, engenheiro. Eu vou fazer uma apresentação do meu diploma, né, de nível superior. Eu vou fazer um curso de formação específica para peritos, isso é legal também, eu faço, tenho um diploma, né, esse curso é para te ajudar nesse sentido também. Um certificado digital para que eu possa apresentar, para que eu possa entender o que é a perícia, como que é feita, o conceito geral, antes de entrar no tema específico que eu vou prestar o serviço. Esse aqui é o conhecimento que todo perito tem que ter, não interessa a profissão. Isso é o básico para que eu possa me tornar perito. Vou contar também com um período mínimo de formação, existem algumas exigências também nesse sentido. Ah, professor, qual que é o salário de um perito judicial? O perito judicial não tem salário, né? Na verdade recebe remuneração. Sua remuneração são os honorários. Eu vou prestar um serviço de perícia. Eu vou cobrar R$1.000, R$3.000 para fazer um laudo técnico. Eu, perito, entrego um laudo técnico daquele assunto que eu fui convocado, fui nomeado para prestar o serviço e colaborar com o Poder Judiciário. Uma avaliação, R$1.000, R$3.000, avaliação de imóvel, avaliação de locação, avaliação de venda para determinada situação.
O perito sempre entrega um laudo técnico, um laudo pericial, é uma prova. Nós temos duas provas no processo civil, no processo penal também, no processo trabalhista, as provas orais, que acontecem dentro de uma audiência de instrução e julgamento, testemunhas e depoimento pessoal das partes, e temos as provas documentais. Essas provas documentais nós temos a inspeção judicial, o juiz pode ir até o local, juiz, ou alguém ir no lugar dele, um oficial de justiça, inspeção judicial. Tem a ata notarial, que é considerada a prova, feita por um tabelião de notas, uma escritura pública. Tem a prova documental em sentido estrito, qualquer documento palpável que eu consiga pegar, olhar. E tem a prova documental pericial. Eu juiz, convoco, o juiz, juíza, convoco um profissional para prestar o serviço de perito naquele momento. Tem muita gente que faz um cartãozinho, eu sou perito, boa tarde. Perito, né? Profissão perito é aquele que passou no concurso público. Nós prestamos o serviço de perito. Nós somos alguma coisa. Somos engenheiros, advogados, corretores de imóveis, arquitetos, economistas, médicos, contadores. Nós temos uma profissão e prestamos o serviço de perito. É diferente daquele que recebe mensalmente. O perito nomeado pelo Poder Judiciário, ele presta o serviço de perito, ele não é perito por natureza. Então, importante isso. Vamos lá. Quando eu falo de perícia, né, como se tornar um perito, a perícia médica apresenta os seguintes passos. A perícia médica, né, vai ser nomeado um médico, um assistente técnico, para apresentar quesitos. Quesitos são perguntas e respostas, né? As partes podem fazer quesitos, perguntas para o perito e perita. Isso também para o corretor de imóveis, para o advogado, para o contador. E aí o perito responde essas dúvidas das partes, responde a dúvida do juiz, da juíza, do Poder Judiciário. E esse laudo técnico tem que ser bem feito, né? Eu vou trabalhar com o relatório do processo, a fundamentação e a conclusão. Perito não pode ficar em cima do muro. O laudo técnico, o laudo pericial tem que ser conclusivo. Isso é muito importante. Por isso, também é importante saber fazer o laudo. Não dá para ser perito sem saber fazer um laudo pericial, seja a profissão que for. Uma pergunta que foi feita, professor Júnior, mas qual a faculdade que eu vou fazer para ser um perito? Para atuar como perito judicial, não é necessário prestar concurso público. Tem aí a função de perito no concurso público. Mas para ser perito judicial, não. Não é necessário realizar pós-graduação ou qualquer curso específico sobre perícia. Nem está vinculado a alguma instituição ou emprego oficial, a não ser o conselho regional da sua própria categoria. No caso do corretor de imóveis, tem o CRES e ainda existe a contribuição com outro órgão também, né, outro conselho. Mas, em regra, eu preciso ser formado. Eu presto o meu serviço de perito quando sou convocado, nomeado, mas o meu conselho de classe é o B. Então, eu posso prestar esse serviço a partir do momento que eu tenho a formação e vínculo com alguma instituição ou emprego, né, oficial vinculado a determinado órgão que eu tenho que ter a inscrição. Né, isso é importante. Pergunta que é feita: quanto ganha o período? Né, o perito. Né, quanto ganha o perito? O perito, não é período, sai daí. O perito, ele ganha por laudo, né? Ele ganha por laudo técnico. A prestação de serviço dele é essa. No uso capião, nós temos o que? A topografia, a planta, o grau descritivo. Quando ele entrega isso, ele recebe. Lembrando que o perito, ele pode parcelar, ele pode autorizar o parcelamento dos seus honorários, ele pode autorizar que o pagamento seja ao final, ele pode prestar o serviço sem cobrar. Então, existem situações importantes. Quando é cobrado pelo serviço, pela prestação, pelo laudo técnico. Depende muito de qual atividade, cara. Cada atividade tem o seu preço, tem até a tabela do seu órgão de classe. Mas, no mínimo, né, o salário do perito, não é um salário, a remuneração do perito, os honorários, vão variar de acordo com a profissão, com a experiência, com a qualificação, com a complexidade do caso. Mas, geralmente, um perito recebe de R$ 1.000 até R$ 5.000 por laudo pericial emitido. Olha só. Por isso tem muita gente que vive bem. Por isso eu estou falando que o advogado, o corretor, o engenheiro, o médico, o contador, o economista, entre outras profissões, se presta o serviço de perito, né, ele ou ela, com constância, facilmente faz um salário, uma remuneração mensal de R$ 20.000, facilmente, porque se presta serviço para muitos fóruns, muitos juízes, né? Claro que sempre tem concorrência em tudo, mas um laudo pericial, no mínimo, é R$ 1.000.
mais complexos, R$ 5.000, claro que tem valores maiores que isso, depende da situação, da complexidade. Outra pergunta também que foi feita, e eu gostei bastante para trazer aqui no nosso curso, na nossa aula, quem contrata um perito? Então, um perito, ele é contratado pela parte, na verdade. O juiz nomeia, porque aquela situação, o juiz, o Poder Judiciário entende que existe a necessidade de uma perícia, e o juiz nomeia, mas quem paga o perito é a própria parte, tá? É a parte que solicitou a perícia. Isso eu estou falando no perito que presta serviço para o Poder Judiciário, um perito judicial. Mas claro que existe o perito criminal, né, que aí ele vai receber a remuneração dele com base no concurso que ele prestou. O perito judicial, o perito forense, ele não é funcionário, né, de um departamento, de uma entidade de classe. O perito judicial ele recebe honorários porque ele está prestando o serviço naquele momento, na condição de perito. Tá? Eu trago para você como que eu vou fazer, então, o cadastro para atuar como perito. Então, vamos lá. O que é esse cadastro? Eu vou entrar no site do Tribunal de Justiça, vou entrar no site da Justiça Federal, é muito padrão. Esse cadastro ele consiste em procedimento necessário para integrar o cadastro eletrônico de peritos. Então, você vai entrar lá, vai preencher o cadastro. Normalmente o nome é parecido, cadastro eletrônico de peritos, cadastros eletrônicos, cadastro eletrônico de peritos e órgãos técnicos ou científicos para fins de eventual nomeação para o juízo da atuação como perito. Tá? Então, vou fazer esse cadastro lá. O que é importante? Temos que levantar em consideração que a unidade responsável é o site do Tribunal de Justiça. O site do Tribunal de Justiça que eu vou conseguir fazer o cadastro como perito judicial. Eu também vou fazer o cadastro na Justiça Federal, também dentro do próprio site. Tá? Feito esse cadastro, aí sim, após esse cadastro, eu consigo ir atrás, apresentar os meus serviços a um juiz, uma juíza, a um desembargador, desembargadora. A perícia é muito comum em primeiro grau, mas também temos situações em segundo grau, sim. Quem pode utilizar o serviço, né, de perito? Qualquer pessoa que procure o Poder Judiciário. Existe o assistente técnico, que é aquele sujeito profissional que presta o serviço para o particular. Então, eu ingresso com uma ação, eu vou ingressar com uma ação para alguém, e aí eu apresento, né, esse laudo técnico, é um direito meu. Por outro lado, o réu, no caso, trazendo como exemplo, ele pode apresentar um outro assistente técnico. Ou seja, cada um apresenta o seu laudo técnico como assistente técnico. Pode o juiz, né, nesse momento, juntado ao processo um laudo técnico de um lado e do outro, o juiz fala, opa, peraí, estou confuso aqui, cada um fala uma coisa, vou nomear um perito. É importante lembrar que nós não ficamos presos, né, o juiz não fica preso à perícia. Pode o perito falar em A, né, falar que é abacaxi e o juiz decidir outra coisa, isso é comum. Então é importante. Quem pode prestar esse serviço? Qualquer profissional cadastrado. Né? Existe o cadastramento no site do TJ, Justiça Estadual Federal, está cadastrado, precisa desse cadastro. É claro que eu faço um network por fora, eu sempre oriento isso. Né? Na verdade, você vai apresentar o seu serviço ao juiz, vai falar que já está cadastrado no TJ ou na Justiça Federal, e com isso você vai ser convocado. Você sendo convocado, você vai apresentar os seus honorários, o valor que será cobrado para aquele determinado serviço, aquele laudo técnico, né, aquele laudo judicial. A parte pode concordar ou não, a parte pode pedir o parcelamento, vai sair uma publicação para que a parte, nomeada através do seu advogado, concorde com o valor ou, né, ou não concorde, e aí o juiz, o Poder Judiciário pode trocar, né, o prestador de serviço, pode trocar o perito, pode, de fato, não concordando com os honorários periciais, pode ser trocado. O que é importante saber também? Nós temos nesse cenário também a possibilidade de parcelamento. Então, pode ocorrer o parcelamento da perícia, isso é fato. Professor, qual que é a quantidade, qual que é o valor que o perito vai parcelar? Não existe, né? Na verdade, não tem aí uma definição, um limite de parcelamento. Normalmente, o parcelamento é feito, depende do valor, depende da situação. Vejo aí vários parcelamentos de 12 meses, 6 meses, 5 vezes, então depende, né? Depende do caso concreto. Quem pode utilizar, então, esse cadastro é aquele que quer prestar o serviço.
temos isso normalmente disponível dentro do site do TJ. Alguns tribunais de justiça, alguns órgãos acabam emitindo um edital de credenciamento, né? Então, isso é muito comum e é o correto também, né? O Brasil é muito grande, nós temos falhas. Por mais que você vai fazer o cadastro, esse cadastro, o ideal é que você leia atentamente o edital de credenciamento. Pode integrar também, né, tanto profissionais, pessoas físicas, quanto pessoas jurídicas ou órgãos também. Outro ponto que eu quero falar para você. O perito ou a perita, ou quem presta serviço, não precisa necessariamente ser um profissional, pessoa física, pessoa natural. Pode ser um órgão técnico ou científico também. Para fazer esse cadastro, em regra, não há custos, né, para obter, para fazer o cadastro. Então, em regra, não há. Quais são os requisitos necessários para obter o serviço? Então, a apresentação da documentação exigida. Normalmente você faz o cadastro e apresenta uma eventual documentação exigida em PDF. Já vi alguns casos que você leva posteriormente a documentação de forma física, mas não é muito comum não, né? Na verdade você consegue incluir em PDF. Então não é só fazer o cadastro, você apresenta uma documentação em PDF. Essa documentação é a sua formação, então você é advogado, você é engenheiro, você é arquiteto, você é corretor de imóveis, você vai apresentar essa formação, vai apresentar a certidão de prova, de registro, a prova que você tem um vínculo com aquela instituição, seja qual for, e vai apresentar, né, um certificado de um curso de perito que você tenha feito. Isso também ajuda, também demonstra que você se preocupou em se atualizar. Você vai apresentar sim. O cadastro é feito pela internet, vou trazer como exemplo o site da Justiça Federal, mas os cadastros são muito parecidos. Você vai fazer pela internet, no site do Tribunal de Justiça, você vai em serviços, cadastro de auxiliares. O caminho normalmente é esse, é muito parecido, tá? No site do Tribunal de Justiça, serviços, cadastro de auxiliares. Lá em cadastro de auxiliares, normalmente você vai achar a nomenclatura peritos, auxiliares. Então na internet é muito fácil, né? Você consegue fazer. Qual que é o tempo previsto de espera para o início do atendimento? Então, pela internet, gente, o atendimento é imediato, é muito rápido, muito fácil. Quais são as principais etapas para a realização do serviço de cadastro? Então, o interessado no credenciamento deve ler atentamente os termos do edital de credenciamento. Isso vai ficar lá anexo, normalmente. Lembrando que a gente consegue fazer esse cadastro de perito quando tem edital, mas tem cadastro que você faz de forma sem edital. Não é comum, mas tem. O Brasil é muito grande, então você faz esse cadastro. Você consegue fazer as alterações também, dá para fazer alterações após o cadastro. Essas alterações são promovidas pelos avisos de retificação, são avisos disponíveis no site do Tribunal de Justiça. Novamente você vai naquele caminho, tribunal, serviços, cadastro de auxiliares. Nem sempre tem o nome perito, né, perícia, algo nesse sentido. Normalmente é cadastro de auxiliares. E dentro do cadastro de auxiliares você consegue ir no campo peritos e edital de credenciamento. Em seguida você consegue também proceder ao cadastro no site do Tribunal de Justiça, serviços, cadastro de auxiliares. Então, auxiliares, justiça, alguma coisa assim, normalmente é muito parecido. Vai aguardar até 5 dias úteis, normalmente é o prazo. Já vi casos de 72 horas, 24 horas, mas você vai aguardar o prazo para análise dos documentos. Então, não é só fazer o cadastro, você vai anexar os documentos e vai tomar análise desses documentos. Mas normalmente essa análise não é assustadora não, vai ser aprovado, você vai entregar o diploma de formação, provar sua formação técnica, provar de fato, e é aprovado, né? A partir do momento que for aprovado, vai receber a correspondência eletrônica no seu próprio e-mail cadastrado, informando o resultado da inscrição. Muito difícil você ser reprovado nesse resultado, só se você não tem formação para aquilo, né? Então é muito difícil, ainda mais quando você apresenta um diploma, um cadastro de um curso de iniciação à perícia, que esse é o nosso objetivo aqui, né? Você apresenta um certificado. Então, feito isso, normalmente vai dar tudo certo. Qual o prazo para obtenção do serviço? Então, nós temos aí, pelo menos em até 5 dias úteis, o interessado ele recebe um e-mail através do qual será informado se o cadastro foi efetivado ou se é necessário adotar alguma medida saneadora, ou se você pode consertar algum documento que está faltando, isso também dá para fazer. Eventual, né, nomeação para atuação como perito fica a cargo de cada um dos juízos dos tribunais, né, dos tribunais, seja o Federal ou o Estadual. Então não é porque você fez o cadastro
você vai ser convocado, nomeado para ser perito. Na verdade, o cadastro é obrigatório, mas quem te convida, te convoca, te nomeia é um juiz. Em dias e horários é possível acessar o serviço, tá? Qualquer hora, inclusive aos finais de semana, você consegue fazer esse cadastro, finais de semana, feriado também. A pergunta que foi feita também se existem prioridades no atendimento. Não há prioridades. A análise da documentação ela é feita em ordem cronológica, então não existe essa ordem de prioridade. Você consegue consultar a situação de realização do serviço, se foi aprovado o cadastro ou não. Isso é muito fácil. Você vai entrar no site do Tribunal de Justiça, tanto da Justiça Estadual como da Justiça Federal. Você vai no campo Serviços, lá aparece o cadastro de auxiliares e você consegue consultar. A consulta é pública e você consegue consultar. Por e-mail ou por telefone também, né? Se você for ligar em dias úteis, normalmente o atendimento é importante você checar dentro do site do Tribunal de Justiça, podemos ter horários diferentes, isso é comum, mas normalmente da meio-dia às 19, né, você consegue o contato com a secretaria. Em relação à Justiça Eleitoral e à Justiça Federal, normalmente você vai entrar em contato com a Secretaria de Administração de Mandados, né, e Guarda de Bens, também você vai conseguir contato. Como tirar dúvidas e receber orientações, né, para obter o serviço? Também a mesma coisa, você vai fazer esse contato também. É importante você estudar as portarias, tem a portaria AGC 188, tem a portaria GC 197, você vai fazer essa análise e consegue também ter acesso sempre ao documento necessário, é o edital que eu já tinha falado para você aqui. Então, esse é o caminho, né? Esse é o caminho para você conseguir fazer essa prestação de serviço. Isso seria o básico, né, para você conseguir. O que é importante? Onde, né, um perito judicial pode trabalhar? Então, na verdade, não vai trabalhar dentro do fórum. O perito judicial ele vai prestar o serviço, ele pode ter escritório, pode trabalhar em casa, home office, aí isso não ganha ponto ou perde ponto, né? Na verdade, o importante é entregar o laudo técnico. Muitos peritos judiciais são profissionais independentes ou autônomos, como corretor, como advogado. Eles possuem a sua própria estrutura de trabalho, como escritórios, laboratórios e consultórios, e conduzem, né, suas análises, revisando documentos, elaborando seus laudos periciais, seus laudos técnicos, tá? Outra pergunta que foi feita aqui para o nosso aluno: professor Júlio, quantas horas trabalha esse perito judicial, um perito judicial? Na verdade, você faz seu horário, né? Eles podem atuar em diferentes campos, né, como engenharia, medicina, imobiliário, criminalista, entre outros. Então, a carga horária pode ser flexível e variar de acordo com demanda e a complexidade dos casos, sim, mas aí depende do perito. No entanto, é comum que um perito trabalhe em média de 6 a 8 horas, vai depender do laudo também, da profissão, da solicitação. Volto a falar, a pergunta que foi feita, né, se precisa de faculdade para ser perito judicial. Conforme a exigência da lei, você deve possuir a formação, o conhecimento técnico, né, formação em curso superior, conhecimento técnico, conhecimento prático sobre aquele assunto, seja científico ou não, necessário, para a realização da perícia. Isso vale para você conseguir ter aprovação e ser nomeado, né, além do cadastro que nós já falamos aqui. Para isso, vale ter concluído o curso técnico, tá, ou graduação. Não necessariamente você tem que ter o curso de graduação, pode ser um curso técnico também. Claro que são questões polêmicas, mas normalmente o curso técnico acaba sim você tendo o requisito para prestar esse serviço também, tá? Então, importante aqui. Várias dúvidas são comuns, né? Então, o que eu trago para você aqui que é importante? Primeiro, né, estar disposto a abraçar a atividade, ela é promissora, mas tem que estar disposto. Então, o perito judicial é uma atividade em plena ascensão e com o viés de prestar um serviço para o Poder Judiciário sem ter um vínculo. Você não vai receber mensal, você vai receber os honorários por serviço prestado. Quando o professor é nomeado perito, quando eu faço o laudo técnico, né, o professor ele presta serviço de perícia em discussão advogado e cliente. Então, tem professores que eu leciono junto há muitos anos, eles me convidam para eu analisar o que o advogado fez, o advogado, eu entrego esse laudo técnico. Esse laudo técnico eu entrego para o juiz, juíza. O juiz vai, com base no meu laudo, vai entender que o advogado, a advogada tem que receber 30%, porque ele prestou 30% do serviço, 50%, 70%. Eu cobro no laudo técnico, eu cobro R$3.000. Então eu cobro R$3.000, faço esse laudo técnico e apresento. O professor não presta muito serviço, mas faço aí uma média de uns
15, de 6 até 15 por ano. Ano passado fiz 8. Acho muito legal, né? Por quê? Porque eu vou entrar no processo, vou quebrar a cabeça para ver a quantidade de serviço que foi feita pelo advogado, pela advogada, vou entender em que momento processual estamos, se estamos na primeira fase, na segunda, na terceira fase, e vou dar um laudo, né? Então eu vou fazer um relatório do processo, vou fazer a fundamentação e vou fazer um laudo técnico. Esse laudo técnico eu vou apresentar, segundo a situação processual vigente, em pauta, o advogado atuou em quase 70% do processo, né? Então, nessa discussão de honorários é onde eu laudo e faço, né, a minha conclusão, e o juiz não é obrigado a seguir, mas normalmente a decisão ela não é conexa obrigatoriamente, mas ela segue nessa linha de raciocínio. Então, é importante. O perito, então, judicial é uma atividade que está crescendo, né, cada vez mais. Pode o corretor prestar serviço de perito para avaliar o imóvel, locação, venda, medicina, se principalmente na trabalhista, na reclamação trabalhista, se existe uma exposição insalubridade ou periculosidade. Então, existem várias questões, né? Nós tivemos um processo aqui no escritório que nós ganhamos a ação por causa da perícia. Por quê? Porque realmente demonstrou que a comida daquele determinado restaurante estava contaminada. Foi a perícia técnica que fez isso. Um laudo também oficial da vigilância sanitária. Então, isso vai trazer respostas no processo, tanto na esfera civil, criminal e também nas esferas do processo de execução. Isso é muito comum, né? Você consegue ter sucesso na demanda. Eu trago para você, então, que nessa função, o que o perito traz no seu laudo não é considerado verdade para todos os efeitos. Não é porque apresentou o laudo o juiz fica vinculado àquela decisão, né? Então, não é. O juiz tem a liberdade de decidir de forma contrária. Pode também pedir uma nova perícia, isso também é muito comum. A verdade é que o trabalho de perito pode render honorários bem superiores aos pagos no mercado. Você pega uma avaliação de imóvel. Quanto o corretor de imóveis cobra para fazer uma avaliação de venda, locação hoje? R$500? A tabela do Cresce traz os valores mínimos também, né? Mas R$500, esse serviço é prestado dentro de uma ação, vai para R$1.500, R$3.000, dependendo do valor da avaliação. Os valores são diferentes, porque existem requisitos, né, a serem prestados. Então, existe essa situação. Também, é uma profissão que não exige, né, uma dedicação exclusiva. Então, você pode ser corretor e perito, você pode ser advogado e perito, contador e perito, médico e perito. Então, pode ser um braço do serviço que você presta, né? Você consegue cumprir o seu serviço, fazer a elaboração do laudo técnico e entregar dentro do cumprimento. Tem liberdade para realizar o seu trabalho pericial da sua própria, né, residência, o escritório, outro ponto importante também. Auxilia o juiz, como poderiam, né, os juízes dominarem tantas áreas. Não dá para dominar. Então o perito ele é um assistente técnico fora do Poder Judiciário, dentro do Poder Judiciário é um assistente técnico e apresenta esses laudos de áreas específicas, áreas técnicas, como avaliação, como avaliação na locação, compra e venda, como serviços jurídicos, como área da contabilidade, economista. Então apresenta dentro do processo, trazendo informações complementares, informações devidamente fundamentadas, né? Então isso é importante. Eu trago para você também que não tem condições de você fazer um laudo técnico fora dos requisitos. Você precisa fundamentar o que você está falando. Isso é necessário, isso é obrigatório. O perito, conforme o artigo 149, são auxiliares da justiça, são considerados auxiliares da justiça, né? Então nós temos aí o artigo 149 muito claro nesse sentido, além de outras cujas atribuições sejam determinadas pelas normas da organização do Poder Judiciário, normas da Corregedoria, o escrivão, o chefe de secretaria, o oficial de justiça. Então, é um auxiliar da justiça, sim. A importância do perito judicial está contida no artigo 149 do Código de Processo Civil. Então, é considerado, sim, um auxiliar da justiça. Então, não resta dúvida em relação a isso. Em relação à fé pública do perito, quando o legislador inclui, né, o perito como auxiliar da justiça, ele valoriza de forma justa e coerente a atuação desses profissionais perante o Poder Judiciário. E a legislação também os compara, em algumas situações, ao servidor público concursado, né, atribuindo inclusive a fé pública. Pouca gente sabe disso, mas atribui sim a fé pública, que é o crédito que se deve dar a documentos emanados de autoridades públicas, né, ou serventuários da justiça, em virtude da função ou ofício exercido também.
Isso quer dizer na prática, gente, isso é muito importante, que todo o conteúdo trazido nos processos pelos peritos é revestido sim de uma verdade chamada verdade real, incontestável, exceto em algumas situações previstas em lei, tá? Então é importante. E é melhor, né? Qualquer profissional que domine a sua área de formação e atuação profissional pode ser perito. Então não é uma faculdade, não é um curso. Qualquer profissional pode ser perito, prestar o serviço de perito judicial. Quando eu trago aqui empregados de empresas públicas e privadas, como não se exige horário formal de trabalho, é possível também conciliar com os horários fixos da empresa, né? Então, também é uma oportunidade, é mais um braço. Em relação aos aposentados também, né? Os aposentados com ótima bagagem profissional são recebidos, né? Com respeito e credibilidade pelo Poder Judiciário brasileiro, também para prestar o serviço de perito. Então, também é uma oportunidade de ganho, um nicho de mercado também. Profissionais liberais, eu falei do corretor, falei do advogado, falei do contador, economista. Então, os profissionais liberais também possuem essa oportunidade também. Não há discriminação também de sexo, idade ou experiência nesse mercado, né? Então, basta você dominar o assunto, ser um especialista sobre esse assunto. O judiciário utiliza muito o serviço de perícia por parte de engenheiros, engenheiro civil, elétrico, agrônomo, eletrônica, ambiental, mecânica, engenheiro aeronáutico. Então, temos aí um grande nicho de mercado, médicos, pessoal que trabalha na área da saúde, né, cirurgião dentista, biomédicos, biólogos, arquitetos, advogados, assistentes sociais, pediatras, é muito comum. Né? Então, corretor de imóveis, aí não acaba mais, não tem fim, né? Não tem fim. Veterinário, nutricionistas, e aí vai. Então nós temos realmente muita gente muitos profissionais podendo prestar esse serviço de fato, né? Nutricionistas, e aí vai. Mecânico também. Então muita gente pode prestar esse serviço e não sabe, né? Um serviço tão bacana, tão legal, bem remunerado, tradutor, intérprete, técnico em segurança do trabalho. Então, químicos, técnico agrícola, então aí vai. Estar profissionalmente habilitado é necessário, você precisa ter domínio sobre o assunto, conforme a exigência da lei, a lei exige isso, ter domínio sobre o assunto. Você deve possuir formação e conhecimento técnico-científico necessário à realização da perícia, e para isso, né, vale ter concluído o curso técnico ou de graduação, não necessariamente o curso de graduação. Para participar de um curso preparatório na atuação da área de perícia, você pode fazer online, né? Pode ser presencial, pode ser online, não existe uma carga horária obrigatória, mas você pode também. Não pode esquecer, além do curso, isso te ajuda, né? Você também tem que fazer o cadastro junto aos tribunais. Volto a falar, o cadastro é simples, o eventual perito deve entrar no site, fazer o cadastro no sistema do TJ, a Justiça Estadual, a Justiça Federal, no qual pretende atuar como profissional. E aí sim, feito esse cadastro individual em todos os tribunais, como o serviço pode ser prestado de forma online hoje, né, não precisa ser profissional daquele determinado estado, você pode fazer o cadastro em todos os tribunais, estaduais, Justiça do Trabalho, Justiça Eleitoral, você consegue. O procedimento de cadastramento é muito simples, sem burocracia, não existem burocracias desnecessárias, isso é muito bom. E a atuação de peritos, né, para auxiliar magistrados em todos os sentidos, quanto à prova do processo, depende de conhecimento técnico e científico. Foi regulamentada pelo Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, por meio da resolução, anote aí, essa resolução é muito importante, é a resolução 233 de 2016, e passou a prever um cadastro de profissionais para assistir à justiça. Então nós temos hoje uma resolução que nos interessa muito, temos que estudar. Resolução 233 de 2016. Essa resolução passou a prever um cadastro dos profissionais para assistir à justiça. Isso aparece também no artigo 156 e seguintes do Código de Processo Civil. Eu listei para você alguns documentos que devem ser apresentados no cadastramento. Então vamos lá, presta atenção aqui, anote aí. O currículo, com informações sobre a formação profissional, seja o profissional que for, tem que ter esse cadastro, esse prévio cadastro, qualificação técnica ou científica, experiência na área de atuação para as quais estejam aptos, cópia de certidões dos distribuidores cíveis e criminais das comarcas da capital e de seu domicílio nos últimos 10 anos, tá? A declaração sobre as penas da lei, essa declaração tem um modelo pronto, declaração sobre a pena da lei,
de que não tem vínculo de parentesco, você consegue digitando até no Google, vínculo de parentesco sanguíneo por afetividade, né, ou civil, por linha ascendente, descendente ou colateral, ascendente os pais, descendente os filhos, colateral, até 4º grau, tá? A regra é até 4º grau, com o juiz e servidores da unidade judiciária em que for atuar, ou seja, o cartório. Então isso é importante, é uma declaração, você consegue no Google, modelo fácil, eu vou deixar anexo também aqui, né, para você, eu vou deixar aqui nos comentários, se não fizer isso hoje, deixa amanhã, deixa à sua disposição. Essa declaração, ela então é uma declaração simples, muito simples, é uma declaração que você vai usufruir, vai usar obrigatoriamente sob as penas da lei de que não tem vínculo de parentesco sanguíneo por afinidade ou civil na linha ascendente, descendente ou colateral. Também declaração de que não se opõe à vista, né, de seu prontuário pelas partes e respectivos advogados e demais interessados a critério de juízo. Isso também é importante, tá? Outro ponto que eu trago para você é adquirir assinatura digital, hein? Como hoje tudo é apresentado de forma digital, o processo é digital, então eu preciso ter assinatura digital, senão eu não consigo prestar esse serviço. Então o judiciário moderno, os processos físicos em papel vêm sendo substituídos por acessos eletrônicos, ou seja, todas as peças constantes nos autos são digitalizadas e, por consequência, a assinatura de seus documentos são realizadas de forma digital também. O certificado digital é necessário, é obrigatório, senão não dá para prestar esse serviço. O que é o certificado digital? Um documento que identifica, né, e autentica os sites, os sistemas, você consegue enviar e fazer assinatura digital. Então, precisa disso. Para ter assinatura digital é necessário, você tem que ter o certificado, né, e também o token, que é um dispositivo semelhante a um pendrive, então você consegue armazenar de forma segura a chave privada, a chave de segurança, então é necessário. Para ser perito, então nós temos aqui, dentro desse cenário, estar disposto, né, ter formação, ter conhecimento técnico sobre a área, fazer o cadastro, então você vai se habilitar no site dos tribunais. Importante fazer o network, né, apresentar o seu serviço diretamente ao juiz, ao juízo, isso ajuda você a ser convidado, convocado, é uma realidade. Participar também de um curso preparatório, isso ajuda muito, né, isso ajuda bastante, não que seja obrigatório. Fazendo o cadastro junto aos tribunais e também adquirir a assinatura digital, a assinatura eletrônica, isso é muito importante para você conseguir atuar, né, como perito de fato. Quando nós falamos de perícia, então é isso, hein? Então é o básico para você poder conhecer e entrar nesse ramo, nessa atividade, tá? Tem perguntas aqui, vamos ver? Deixa eu ver. Legal. Então, chegamos ao final da nossa aula. Deixa eu ver, não liberou. Legal. Quero muito que você, então, fique de olho na plataforma ESO. Se você quiser entrar em contato comigo para uma mentoria, alguma dúvida, pode entrar, tá bom? O meu e-mail é julio.professor.direito@gmail.com. Pode entrar também em contato, seguir nas redes sociais. O Instagram é professor.julio.sanches. O site para você também estudar é o portal ESO. Se você precisar, quiser fazer um curso complementar gratuito, eu estou à disposição para te ajudar. E finalizamos a nossa aula aqui com muito carinho. Parabéns você pela participação e estuda que a vida muda, tá bom? Um abraço e até a próxima.